Bem-vindos a mais uma aula de História dos módulos 4 dos professores Sandra e Luiz. Vocês já viram essa imagem antes? O que vocês acham que ela representa? Isso mesmo, um navio negreiro. Essa imagem, essa pintura foi pintada por Johann Mortis Rugendas, um alemão, que pintou ela por volta de 1830. Ele era um viajante, que passou pelo Brasil e pintou várias cenas, desse período aí. Portanto, a nossa aula de hoje vai tratar sobre tráfico de escravos. Esse tráfico de escravos veio da necessidade contínua de mão de obra escrava no Brasil, principalmente no Brasil colônia e depois na República, no Império, e por conta da diminuição do número de escravos indígenas que vai acontecendo. O tráfico negreiro era uma atividade extremamente lucrativa, então as pessoas envolvidas com essa atividade econômica ganhavam muito dinheiro em vender outros seres humanos. A presença portuguesa no continente africano ela acaba ocorrendo por meio de feitorias. As feitorias, nós já havíamos dito em aulas anteriores, que eram fortificações instaladas pelos europeus, que tinham como função o comércio ou a troca de mercadorias nas regiões. Essas feitorias elas são feitas aqui no Brasil, por conta da época do pau-brasil, e na África lá por conta do tráfico de escravos. Esses laços comerciais com diferentes reinos africanos acaba possibilitando então os portugueses terem contato com vários grupos, com vários reinos africanos e poder ter acesso a bastante escravos na época. Os africanos obtidos para a escravidão eram prisioneiros de guerra ou eram capturados em emboscadas elaboradas pelos traficantes. Eles eram capturados pelos próprios traficantes ou por grupos rivais que haviam dentro do continente, de tribos rivais, de grupos negros que eram rivais e que acabavam capturando e revendendo uma parte desses prisioneiros de guerra para os brancos europeus revendê-los como escravos depois no continente americano, principalmente. A principal feitoria portuguesa instalada na África vai ser Luanda. Luanda fica em Angola, e esses escravos angolanos acabaram correspondendo a quase 75% do total de escravos desembarcados no Brasil durante o tráfico negreiro. Os africanos vinham nos tumbeiros, esses tumbeiros eram os navios negreiros, chamados de tumbeiros. A palavra tumbeiro, se vocês prestarem um pouco atenção, tem a ver com tumbas, ou seja, era um lugar em que muitos negros morriam, daí o nome de tumbeiros. Os negros aprisionados eram aprisionados em condições péssimas, nos porões dos navios, e a viagem durava de 1 a 2 meses. Se vocês conseguirem observar essa imagem aí, os negros eles estão aqui no meio do navio amontoados em condições péssimas. E embaixo vinham as cargas de mercadorias. Ok? Então é um recorte de como deveria ser mais ou menos um navio negreiro ou um navio tumbeiro. O Brasil recebeu quase 5 milhões de africanos escravizados ao longo de quase 300 anos de tráfico. Depois vocês reparem aqui nesse gráfico, eu achei bastante interessante, que mostra a entrada dos escravos e os portos que eles desembarcaram. Então aqui em cima a gente tem o porto de Salvador, de Recife, no norte da Bahia. Depois o porto de Salvador, e esse último aqui é o porto do Rio de Janeiro. Então, por onde mais entraram escravos no Brasil foi pelo porto do Rio de Janeiro, que é esse grupo aqui maior aqui de escravos. Tá bom? Depois deem uma olhada com calma no gráfico aí. O tráfico no Brasil só foi proibido por pressões inglesas que resultaram na aprovação
da Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Então, a escravidão no Brasil só vai terminar em 1888, mas o tráfico, né, a vinda de negros da África, termina em 1850. Como sugestão, né, da aula, vocês, se puderem assistir no YouTube, um vídeo bem curtinho, né, que é a leitura do poema do Castro Alves, Navio Negreiro, né, e o link está aqui embaixo, né, para vocês poderem acessar. Os alunos do Classroom terão esse vídeo já postado diretamente no aplicativo. Vamos às atividades? Vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Então, a primeira é: o tráfico era uma atividade pouco lucrativa, verdadeiro ou falso? A principal feitoria portuguesa na África era Luanda, verdadeiro ou falso? As condições do negro nos porões dos navios negreiros eram péssimas, verdadeiro ou falso? O principal porto de entrada de escravos foi o de Recife, verdadeiro ou falso? E por último, uma questão para vocês escreverem, né, como eram as condições dos negros nos navios negreiros? Ok? Bons estudos a todos.